Aí. Nayara, Camila, Chafi e Aline, vamos lá. Falei? Quem que disse semana passada que esse negócio é um negócio que a gente sente mesmo, né? Parece. Gente, parece que você sente quando vai ser você, né? Calma aí. Isso daí é bruxaria. O computador ouve as pessoas falando, ele já se programa sozinho ali. Sim, certeza, Chafi, verdade. Mas tudo bem. Vamos lá. É igual quando você está com o celular do lado comentando sobre alguma coisa, dá 5 minutos você começa a receber propaganda daquilo que você estava comentando, entendeu? É mais bruxaria ainda. Vamos lá. Deixa eu tirar vocês da frente. Gente, antes de começar, eu acho que eu quero falar que eu voltei a ter vontade pelo livro com esse capítulo. Porque eu já não aguentava mais, tipo, de gestor de não sei o que a gestor de não sei o que lá. Tipo, lógico, super importante ele ter feito todas essas passagens, porque isso é o nosso manual para, né, para quando tiver em cada passagem. Mas chega uma hora que você não sabe como coloca na prática, né? Tipo, tá, tudo bem, ok, e na prática? E aí eu vejo que agora ele vai trazer tudo que ele falou na prática. Então, ele começa com o diagnóstico, que é a identificação de problemas e possibilidades. Então, o que ele diz, né? Ele diz que diagnosticar logo e com frequência. Então, ele dá três motivos, né? Que trabalhos importantes não estão sendo realizados, embora a produção seja significativa. Então, é o que a gente sempre fala, né? Que o gestor do negócio está fazendo o papel do gestor funcional, e assim, cada um vai fazendo o papel do outro, e mesmo que esteja batendo resultados, esteja batendo metas, ainda está com anomalia, né? Então, se não está no máximo da produtividade, no máximo da questão da liderança também. O custo de cada transação de negócios é aumentado, é aquela coisa que a gente brinca, né? Só seu salário é muito caro para você ficar no operacional, você é muito caro. Então, ele dá esse exemplo, né? Porque aumenta, porque se um está fazendo o papel do outro, que o outro que tem um salário mais baixo deveria fazer, fica mais caro. E as pessoas não se desenvolvem adequadamente, porque daí as pessoas não vão se desenvolvendo conforme elas vão assumindo novos cargos de liderança, elas não estão preparadas, e aí o pipeline da liderança vai todo corrompido. E aí ele, para trazer isso, né, ele trouxe o caso da Mary e do Charlie. Então, um caso típico que a gente vê sempre, né? E que é muito engraçado. Por exemplo, porque assim, até eu trouxe algumas frases. Pede que ela se envolva pessoalmente. Quando ele fala pede que ela se envolva pessoalmente, se ela tivesse preparada no pipeline da liderança, ela ia entender essa palavra, tudo bem, ela vai se envolver pessoalmente, mas não fazer. Estar acompanhando, né? E aí ela se envolveu pessoalmente, literalmente, né? Charlie informou ao chefe que Mary é sua sucessora mais provável. Então, depois que eles tiveram lá conseguiram, né, atingir os resultados, mesmo com a questão da crise e tudo, o Charlie ele afirma que ela que é a sucessora mais provável. Mas, na verdade, quando ela assumir a sucessão, quando ela assumir o cargo de liderança, ela não vai estar treinada, ela não vai estar, então ela vai corromper ainda mais o pipeline da liderança. Então, e aqui eu trago alguns insights que a gente vê muito isso. É muito mais fácil fazer do que ensinar e orientar, né? Então assim, eles estavam eles bateram lá a meta, o resultado deles, eles tiveram a remuneração variável deles, né? Eles atingiram o objetivo deles. Por isso que aqui é uma ferramenta para enxergar além do que foi feito, além do atingir resultados. Então, eles fizeram o que deveria ser feito. Porém,
tudo, como foi feito, né? O que impactou na empresa foi muito grande, e eu vejo que às vezes a gente fica só nesse foco. Eles ganharam bônus, ganharam tudo, mas, toda a parte de aprendizado, toda a parte de ensinar a equipe para você poder fazer o que você precisa fazer, foi tudo por água abaixo, e isso vai se repetir, né? Aí aqui ele traz que o diagnóstico ele é mais fácil de avaliar se estão cumprindo o pipeline, né? Em situações de crise. Então, por exemplo, às vezes você está cumprindo, porém em situações de crise você dá um bug, você volta ao que era e não cumpre o pipeline da liderança. Calma aí, deixa eu passar. Ele quer ficar nessa tela, ele não quer passar mais. Calma. E aqui ele traz o aplicar o diagnóstico na prática, e ele traz nas 3 vertentes, né? A habilidade de liderança, a gestão o gerenciamento do tempo e valores. Então, na habilidade de liderança, ele fala assim, bom, perguntas. Charlie pediu a Mary que fizesse um trabalho apropriado ao nível dela? Não. Charlie sabia como desenvolver um gerente de primeiro nível? Ele tinha as habilidades para isso? Não. Charlie sabia criar conexões com as equipes de projeto ou outros funcionários da empresa de modo que pudesse receber alertas antecipados de problemas ou informações atualizadas sobre necessidades críticas? Então, ele foi trazendo perguntas para a gente ver que não... O pipeline ele não está sendo cumprido. E aí que ele também fala para a gente ficar atento, né? Todas as atitudes inconsistentes de Charlie aconteceram por causa da crise ou no dia a dia ele não está preparando a equipe? E, lógico, a gente não sabe porque ele não comentou, mas quando acontece a crise tem que ter essa avaliação. Em relação a gerenciamento de tempo... Então, quanto tempo Charlie passou ajudando Mary a entender o papel de um gerente de primeiro nível? Quanto tempo Charlie dedicou ao coaching de Mary sobre como ser um gerente de primeiro nível? Quanto tempo Charlie passou se comunicando com os principais clientes internos para realizar o serviço de recrutamento e alocação de pessoal? O planejamento de Charlie avança até que ponto no futuro? Ele tem um plano anual com previsões sobre altos e baixos na demanda por pessoal? Então, aqui fala totalmente da questão do capacitar mesmo, né? De estar na sua rotina, a gente já falou muito isso. Estar na sua rotina, como eu posso falar? De corpo e alma o treinamento, né? O coaching para... Então, não é assim, quando der, a gente faz, né? Quando der, eu me dedico a Mary. E aqui sobre os valores profissionais. Que trabalho Charlie considera realmente importante de acordo com seu comportamento em relação a Mary e demais subordinados durante essa crise? Durante a crise, qual era a primeira coisa que Charlie fazia ao chegar no trabalho? Com quem tinha conversas significativas assim que chegava ao escritório pela manhã? No livro ele não comenta, né? Mas ele deixou o que fala, assim, que ele deixou tudo na mão dela e ele não foi também orientando. E aí ele trouxe o livro, uma coisa muito importante, gerenciamento de tempo e valores estão interligados. Gerenciamos o tempo a partir dos valores do líder e cultura da empresa. Então, se a empresa não tem uma cultura de treinamento, de coach, o nosso tempo não vai estar destinado a isso, né? O líder, com toda a sua experiência, independente da cultura da empresa, se ele não passou por essa experiência que precisa se dedicar ao coaching, aos valores profissionais, ele também não vai se dedicar, porque se a cultura da empresa não é treinamento, então a empresa não informa isso para ele. E se ele não passou por isso, em nenhum momento, ele não tem isso com ele também não vai fazer, porque se ele nem sabe que tem que fazer, né? O quanto isso é importante. E aqui ele traz os passos do diagnóstico. Eu printei aqui para ter o todo depois, mas os 4 pontos é aqui. Então, assim, como perspectiva individual, identifique os comportamentos e a produção do indivíduo no trabalho, observando e conversando com ele. Depois, descubra o impacto dessa pessoa sobre as demais. Terceiro,
sobrepõe essas informações ao modelo de pipeline de liderança, né? Analise como as ações e as atitudes estão em relação à habilidade, gerenciamento de tempo e valores. Descubra o nível em que a pessoa está de fato trabalhando e compare com aquele no qual deveria estar. Cria um plano de desenvolvimento voltado para valores. Então, assim, o que eu vi? Nada mais é um feedback, né? Um processo de feedback, porém voltado para o pipeline da liderança. Então, ele não olha só para competência, ele não olha só para resultado. E até ele fala mais para frente, né? De você não olhar só, por exemplo, que é o que ele falou, ele pode estar batendo resultado, mas a parte de liderança não está sendo cumprida. Então, em resumo, tanto na perspectiva individual como na perspectiva de grupo, ele traz, observa, né? Como que você observa? Conversa com ele, conversa com diretos, conversa o quanto essa pessoa está impactando o outro, que foi o caso da Charlie em relação a Mari e toda a equipe, né? Mary e a equipe. E aí você vai fazendo o desenvolvimento. E aqui, ó, a perspectiva de grupo é a mesma coisa, só que serve para analisar grupo X de líderes. Então, por exemplo, eu estou com um problema com alguma etapa de liderança da empresa como um todo. Eu vejo que todos os meus gestores funcionais têm a mesma lacuna. Se eles têm a mesma lacuna, o que a gente vai fazer como grupo, né? Mas, em resumo, as etapas, elas são iguais ao que ele propõe no individual, mas, porém, para grupo, né? E aqui ele traz, né? Salto de níveis. Os mais brilhantes nem sempre são os melhores. Então assim, ele até cita lá exemplos, né? De CEOs que foram contratados, pessoas fenomenais que vieram no mercado, MBA, pleura, tudo, né? O currículo maravilhoso do cara. E aí, quando vai ver na prática, ele não tem esse perfil do pipeline da liderança, de treinar. Então, e eles fizeram uma pesquisa, né? Fizeram um grupo de pessoas que aplicaram o pipeline e pessoas que CEOs maravilhosos, mas que não aplicaram. E aí eles viram a diferença de como o grupo estava mais preparado para a questão de liderança, nem sendo as estrelas, né? Os CEOs estrelas, eram pessoas que se prepararam, estudaram, né? Para variar, garra, vontade, vai além do dom. Bom, passos do diagnóstico foi o que eu falei para vocês. Em resumo, né? Analisar a rotina. Então, na rotina dele, ele está se dedicando ao gerenciamento de tempo, tá para valores, tá para desenvolver habilidades, como é que tá? Comparar com o pipeline da liderança, conversar com diretos subordinados, verificar lacunas e elaborar o plano de desenvolvimento individual, no caso, se for individual, ou em grupo, se for a perspectiva de grupo. Então, assim, do capítulo, o que eu trago, assim, de aprendizado primeiro, né, esse resumo do passo a passo do diagnóstico e o quanto as ferramentas que a gente tem hoje de feedback, as ferramentas que a gente tem hoje, como elas não inserem o pipeline da liderança, não tem um olhar para gerenciamento de tempo, não tem um olhar, e só a questão de resultado e das competências, se está fazendo ou não, né? E eu fiquei muito feliz, né, quando ele falou que ia analisar a rotina, porque quando a gente chega numa empresa, a primeira coisa que a gente faz é a gente analisar a rotina. Então, eu falei, pronto, alguma coisa de certo a gente está fazendo, né? Mas, assim, brincadeiras à parte. Mas eu vejo que a gente, sem saber, a gente aplica, lógico que não 100%, mas a gente segue muito bem esse passo a passo. E é isso, gente. Até complementando, né? Elaborar um plano de desenvolvimento individual também está sempre muito presente na nossa fala, né? Dar o feedback por dar o feedback não tem motivo. Você faz o que com o feedback? Vai fazer o que com aquilo? Como você vai desenvolver todas as habilidades que você falou para o cara que talvez não estavam legais ou que precisava aprimorar, deixa o cara se virando sozinho. Eu acho que isso também
sempre foi muito presente também para a gente. Mas quando ele entra habilidades, tempo e valores ali na segunda etapa, meio que puxa lá o início do livro, né? Que ele vem em todas as etapas falando sobre habilidade, tempo e valores, mas lá no início ele explicou a importância disso. Então, isso também fez aquela conexão, né, com o início do livro. Isso também achei legal. Eu acho que ele está começando a conectar, né? Porque assim, ele falava de habilidades, tempo, valores, mas em qual momento isso se encaixa? Entendeu? Entendi que isso tem que estar nas atribuições, na descrição de cargo. Mas ok, na prática, como é que se encaixa? Então, eu acho que agora, por isso que eu gostei tanto do capítulo, porque agora as coisas estão começando a fazer sentido, não sei para vocês, né? Você falou no começo, cara, que estava meio na sequência, né, explicando o pipeline ali, e realmente parecia que já no final a gente já não estava aguentando mais, que parecia que eram as mesmas coisas, né, que as mesmas coisas serviam para os vários níveis ali. E agora ele tá juntando. Deixa eu só pegar uma frase que eu tirei, acho que uma das últimas que tinha no capítulo. Ele coloca lá: uma organização ruim sempre derrotará uma pessoa boa, que é aquilo também em relação a nem os mais brilhantes lá serão os melhores e tal. Então, não necessariamente a culpa é desse cara mais brilhante, porque ele pode não se adaptar, ou a empresa pode não se adaptar, não ter uma adaptação, não ter um acolhimento, na verdade, para esse cara. E só mais um ponto, aquela questão também de ir lá e olhar e conversar com as pessoas, entender as pessoas. Isso é muito interessante, aquilo que você comentou agora há pouco, né? Que muitas vezes a gente já fazia, até inconscientemente, já fazia algumas coisas que constam ali no livro. E essa, por exemplo, é uma delas, é entender o que está se passando com a pessoa, não com o profissional. Porque muitas vezes o profissional não tá muito legal ali naquela semana, naquele mês, ou naquela função que ele está desempenhando, mas, na verdade, o problema não está no profissional, está no pessoal dele. E se ele não tem essa abertura, se ele não tem esse entendimento, até para saber se ele está desempenhando, o porquê que ele não está desempenhando muito bem aquela função, pode estar relacionado com a parte pessoal. Não trazer coisas de casa para o trabalho, não é isso, mas é função, eu acho, do gestor entender o que se passa, para ver se esse cara, com a rotina dele pessoal, ele consegue desempenhar aquele trabalho. O caso clássico, por exemplo, quando era gerente lá, tinha 2 unidades, e tinha um pessoal da segurança que morava perto de uma, mas por causa de uma rixa qualquer com o gestor dele, ele foi deslocado para trabalhar na outra. E aí, lógico, ele não estava satisfeito. Só que até a gente conseguir entender que o problema do mau desempenho dele era esse, por que ele atrasava, por que ele estava sempre meio mal-humorado, etc., foi isso, era simplesmente conversar. O que está rolando? Está rolando porque eu moro perto de uma e tenho que trabalhar na outra, porque o meu gestor tinha falado isso, já tinha até mudado o gestor dele. Então, vamos resolver. E foi uma coisa assim, pronto. 2 dias depois já estava resolvida a situação, e por uma questão simples, ou seja, entender a parte pessoal, não simplesmente criticar o profissional ali que não estava desempenhando o trabalho corretamente. Gente, eu achei muito legal a parte que ele fala lá no finalzinho sobre o que está sendo negligenciado, né? Então, ele fala assim, é provável que resultados de hoje sejam bons, mas o futuro está sendo negligenciado. Além disso, uma agenda cheia de reuniões operacionais, sem nenhum tempo reservado para o pensamento estratégico, análise e planejamento também significa que o futuro está sendo ignorado, embora os problemas atuais estejam sendo solucionados. Eu achei isso fantástico, porque volta lá naquele ponto de, os resultados estão sendo atingidos, ok, mas aí as coisas são passadas na frente, estão resolvendo aqueles problemas que estão acontecendo agora, mas não tem nenhuma visão de estratégia, não tem nenhuma visão do que vai ser, tipo, lá, semana que vem, mês que vem, ano que vem, enfim. Então, eu achei isso muito legal, porque é a questão de olhar exatamente para que você está ali, qual que é o nível, que problema você deve resolver e quem deve resolver os outros, né? Porque
de novo, a gente não deve abraçar o mundo, cada um tem uma função por isso. Então, eu achei essa parte bem legal. E até lembrei que eu estou lendo lá o livro do minimalismo, do essencialismo, confundo. E ele fala que, eu não sabia, né? Que o Steve Jobs, ele sempre pega 2 semanas para pensar, tipo, independente, ele coloca lá na agenda dele, ele sai para ele pensar 2 semanas de pensamento, que ele fica fora do negócio. Bill Daí, Gates claro. também. Não, Bill Gates, não é Steve Jobs, é Bill Gates, desculpa. Ele tem uma caverna para pensar, hein? Isso mesmo. A próxima produção da agência vai ser uma caverna. A gente tem que ter essa ali. Já quero usar. Vai ser tipo uma caverna working, assim. Brincadeira, tipo working. Uma wine caverna, não é bate-caverna, é uma wine caverna. Isso. Então, eu achei super legal isso, porque, né, o valor do pensamento, de conseguir pensar nas coisas mesmo, né? Claro, a gente pode não se dar o luxo de ter 2 semanas ali para pensar, né? Sair de tudo e pensar por não ter equipes grandes, mas o quanto a gente pode inserir isso, né? Aos pouquinhos, assim. Eu achei isso bem legal, me lembrei disso. Não, e o quanto é uma coisa que a gente sempre fala. O quanto a gente se envolve no automático, e olha, e assim, né? Vamos falar, a gente não está falando de empresas enormes, né? Nós mesmos. O quanto a gente se afunda no que tem que fazer. Então, assim, é muito fácil a gente falar da empresa do outro, né? É muito fácil a gente apontar o outro, mas assim, o quanto que também a gente faz, a gente negligencia, né? E porque assim, sair, a gente brinca da cabana, né? Porque eu não sei, Aline, se você já assistiu o documentário na Netflix, né? Se não assistiu, assista, do Bill Gates. A cabana, meu Deus, você quer morar na cabana, você não quer ficar 2 semanas, né? Porque é uma paz, e ele lê, mostra cenas dele. Meu, quanto isso é importante para o sucesso da tua empresa, para o sucesso da tua vida, tipo, olhando para o lado pessoal, não ficar só no automático. E tem que estar na agenda de uma forma certa, de uma forma correta, na sua rotina. Faz parte do seu pipeline de liderança. Sim, e aí, se você não consegue as 2 semanas ainda, né? O que você consegue, né? Porque é aquele lance. 15 minutos por dia é melhor do que nada. 30 minutos, o que você consegue? Eu até estou adotando um lema agora, né? Parado, leia, andando, ouça, né? Porque você sempre está fazendo alguma coisa, está indo para um lugar, está indo para o outro e tudo mais. Mas às vezes precisa parar e fazer essas reflexões, né? E também colocar em prática, porque se a gente ficar só nas teorias, só ler também não adianta, né? Então acho que tem que encaixar o tempo para cada coisa. Uhum. Uma coisa que funciona muito, assim, para mim, eu separo todos os dias que seja meia hora. Meia hora é para fazer tipo, que eu assista um vídeo de um curso, que eu aprendi, porque eu ficava tão frustrada, que eu, tipo assim, nunca vou conseguir, sei lá, 4 horas, ou parar um dia, então, assim, todo dia, meia hora, eu tenho que, ou eu, por exemplo, para leitura, ok, eu faço todo dia de noite, mas para um curso, para alguma coisa, pouquinhas coisas, ao final da semana, sei lá, dá 3, 4 horas. Então, a gente precisa ter isso na agenda. Tudo bem, acorda mais cedo para fazer? Acorda, fazer o quê? Mas tá lá, entra na rotina. Mas, né? Eu acho que é importante também, só 2 pontos rapidinho, em cima disso que você falou, concordo, também faço, né? Tento me policiar para fazer isso daí. Só que é importante também ter aquele momento de não fazer absolutamente nada. Que isso também, que a gente não tem a cabana para ir, mas de repente tem a rede ali que serve para isso, né? Ligar a TV e ficar lá deitado só, sem fazer nada. Tem um momento de leitura, que geralmente acontece também naquela rede, porém também é interessante o não fazer absolutamente nada.
E em cima disso ainda, peraí, deixa eu pegar só uma frase que ele colocou lá, que também tem a ver com isso, para que tenha tempo, para que esses gestores tenham tempo de fazer em relação, para que eles consigam fazer, interessante é que tenha também essa cultura de delegar. Ele coloca lá, há muito pouca inclinação a desenvolver talentos ou oferecer orientação. E a não valorização do desenvolvimento de outras pessoas, e em alguns casos, parecendo que os gestores competem com os subordinados diretos para fazer os projetos mais rápido e melhor. Quer dizer, eu não vou passar, eu como gestor, né? Nesse caso, nesse exemplo que ele está dando, eu não vou passar para o meu subordinado, se ele fizer melhor que eu posso perder a minha posição. Então, eu vou... essa competição, que não tem lógica nenhuma, evidentemente, porque se ele não cresceu, eu também não cresço. Se eu não tiver ninguém para colocar no meu lugar, eu também não vou sair do meu lugar. Né? Então, não faz muito sentido. Só que, infelizmente, em grande parte das empresas acontece dessa maneira. Né? Existe essa competição ali, mesmo que velada, mas existe uma certa... Não vou passar para a Mariana, porque se ela fizer melhor que eu corro risco aqui. Né? Ou eu sei que ela é muito mais competente do que eu. Então, deixa eu abafar o estrelismo dela, né? Abafar a ascensão dela. E aí onde as coisas morrem, né? Onde a falta desse treinamento acaba comprometendo a empresa, não só a pessoa. Então, nesse capítulo, me chamou muita atenção a parte que ele fala, na verdade, o tempo todo, de resultados, mas a que custo, né? Você alcançar os resultados, mas como que você vai chegar lá? E aí até quero dividir com vocês uma tela aqui da minha apresentação, que é uma coisa que eu fiquei pensando, fiquei olhando, até pintei ali algumas partes. Ele traz as 3 boas razões para realizar o diagnóstico logo e com frequência. E o que é interessante aqui? Ele coloca ali que como primeiro o trabalho fundamental não está sendo realizado, né? Quando o trabalho não está sendo realizado, mas a produção é significativa. Então, ele traz que o gestor de vendas passa o tempo todo vendendo e não está gerenciando os vendedores, ou seja, ele não está fazendo o papel dele, né? Ali embaixo, o custo de cada transação de negócio é aumentado. Então, ele está trabalhando no nível de colaborador individual. Novamente, ele saiu da onde ele deveria estar e está trabalhando num nível diferente. E ele ainda coloca que, em geral, as pessoas de níveis mais altos são puxadas para baixo para preencher as lacunas. E aí, como terceiro passo, as pessoas não se desenvolvem adequadamente. Então, as pessoas voltam a fazer o que era mais importante no nível de liderança anterior. Isso é muito comum, né? Principalmente quando você chega num nível e você está perdido, você não sabe o que está acontecendo, não sabe o que fazer, não sabe exatamente o que tem que entregar. Você já fazia alguma coisa com excelência no nível anterior e você volta a fazer aquilo achando que está tudo certo. É interessante que nos 3 passos ele fala sobre uma pessoa que ela está num nível e ela se desloca, ela vai fazer o serviço de outro nível e normalmente o que acontece? As metas são atingidas, né? Eu tenho uma pessoa, por exemplo, no passo 1 ali, eu tenho uma pessoa a mais para vender, para se preocupar com as vendas, para estar trabalhando com isso diretamente, então normalmente eu vou atingir o resultado. Eu tenho um objetivo, eu vou chegar nele. Eu vou atingir a meta, eu vou ganhar minha bonificação, todo mundo vai ficar feliz. Mas e aí, até que ponto isso está correto? Porque se eu me desloquei para fazer um serviço com outra equipe, quer dizer que quem fez o meu? Né? Em dada hora, em determinado momento, isso vai aparecer, isso vai vir à tona, vai dar para perceber que aquela lacuna ficou vazia por muito tempo, que ninguém cuidou daquilo. E aí, até que ponto eu realmente estou cumprindo com o meu papel? Né? Então, eu acho que é uma reflexão bem importante para a gente fazer. E daí eu até trouxe a frase que se os objetivos são atingidos, parece que o líder está apresentando um bom desempenho. Então, isso ela é uma coisa fixa na cabeça de todo mundo. Então, os objetivos estão sendo atingidos, todo mundo acha que o líder tá super legal, tá fazendo o seu trabalho, tá apresentando um bom desempenho, mas essa não é a realidade muitas vezes, né? Então, eu acho que é isso que chama muita atenção para a gente
procurar dar a determinada importância para tudo isso, para que não chegue no momento que as coisas simplesmente parem de funcionar porque alguém não deu atenção para determinada área. Ô, Nai, e deixa eu complementar o que você falou. Lá no início do capítulo, ele fala o quão caro isso é para a empresa. Porque eu estou pagando para um nível de gestão X e eles estão me entregando um nível de gestão Y. Porque, consequentemente, todo mundo desceu um nível. Então, olha como é caro. Eu estou pagando para um nível superior e todo mundo desceu um nível. Então, além de tudo isso que você falou, além do que a Aline falou, do fato de você estar negligenciando a gestão da empresa, isso onera para a empresa. É um custo altíssimo para a empresa, porque eu estou pagando por um nível e estou tendo uma entrega bem abaixo. Só complementando a sua fala. E talvez você poderia até complementar essa frase que a Nai colocou ali, né? Que ele está apresentando um bom desempenho, é isso, né? Que está lá nessa frase. Na verdade, a gente poderia adaptar que ele está apresentando o resultado, que deu certo o resultado, só que não o desempenho. O desempenho dele deveria ser outro, ele deveria fazer outra coisa. Então, acho que a gente poderia rearranjar essa frase aí, dizendo que o resultado ele atingiu, mas o desempenho não foi aquele que deveria ter sido, né? Então, mas por isso que os KPIs, os indicadores de desempenho, precisam estar ligados não só dentro de resultado, entendeu? Por exemplo, principalmente de um líder. Não só para o assim, objetivo final, né? Ele tem que estar alinhado com outras questões, porque assim, não adianta nada, lógico, bater meta, lógico que adianta, né? Garante a sustentabilidade, né? Manter a empresa financeira sustentável. Porém, o longo prazo dessa empresa está comprometido, a cultura dessa empresa está comprometida. Então, sim, por isso que na descrição de cargo, até a gente gravou o módulo Pessoas, né, da plataforma, e foi um módulo muito desgastante, assim, para a gente, assim, porque foi um módulo, assim, é tanta coisa que a gente tem que ter atenção em pessoas, porque pessoas que vai te trazer bons processos e bons resultados, né? Então, como que você direciona pessoas? E aí, inclusive, o vídeo de descrição de cargos foi um dos vídeos mais longos, porque traz a questão de atribuições, a questão dos indicadores de desempenho, o que a empresa espera, e é complexo, né? A gente não tem uma fórmula perfeita. Eu vou aplicar essas metas que está perfeito. Não, como é que um conversa? É um jogo de xadrez, como é que um conversa com o outro? É algo bem... Até a gente dá um exemplo na plataforma de um mix de remuneração variável, que é além dos indicadores de resultado, traz, por exemplo, treinamento, o quanto se dedica à liderança da equipe, tem um mix lá para sair um peso final, para entender que nem tudo da remuneração vem de um lugar só. Mas, assim, isso é difícil de pensar, isso é difícil de colocar em prática, isso é difícil de monitorar. Não é que é difícil, tira a gente da zona de conforto. A hora que isso está implantado, ok, vai, né, flui. Mas até implantar, você queima muitos neurônios nesse meio do caminho. Por isso que muitos desistem, né? Porque ensinar é difícil, é igual filho. Ter filho é fácil. Depois de 9 meses, você vê o resultado. O duro é a caminhada com o filho, né? Que tem dias que você tem até preguiça de dar bronca. Tem dias que você fala, meu Deus, não faz besteira. Que eu não quero dar bronca, eu tenho preguiça. Não quero. Não quero ser exemplo. Ô, Cami, eu só queria complementar que é o seguinte, eu também não acho que não pode acontecer uma vez ou outra, assim, o gestor ajudar a atingir uma meta, ajudar a alcançar um objetivo, descendo um nível, né? Mas, assim, qual é o problema? Isso virá comum, isso virá
na verdade, ele acaba esquecendo do nível dele, acaba esquecendo do trabalho dele, das obrigações que trazem o cargo dele, e volta um nível para só ficar ajudando a vender, por exemplo. Os vendedores têm que vender e ele está lá ajudando, em vez de gerenciar tudo isso. Eu acho que tudo tem um tempo e a gente pode procurar uma brecha em cada situação. Nesse momento precisa, nesse momento a equipe toda tem que se unir e tem que buscar o mesmo objetivo, e isso é o que acontece às vezes em situações de crise, em situações emergenciais, alguma coisa assim. Não é de todo errado, pelo menos, né, na minha visão, mas eu acho que isso não pode virar rotina, isso não pode acontecer sempre. Eu acho que é esse o cuidado que tem que ser tomado. Cada um tem que saber muito bem a sua posição, o seu cargo e o nível, as obrigações que vêm junto com o seu nível, para que elas não deixem de lado suas obrigações e acabem cumprindo somente com as obrigações dos outros. Então, eu acho que a partir do momento que o meu trabalho ele tá em dia, tá em ordem, tá bem feito, eu posso sim parar 5, 10, 15 minutinhos e ajudar os outros níveis a atingir seus objetivos. Acho que isso também é coisa de equipe, né? A equipe, ela tá aí para isso, mas claro, tomando sempre todos os cuidados necessários. Ô, Nai, concordo, gênero, número e grau com você. Que daí são situações de anomalias. Até a gente falou sobre isso no domingo, né? A tabela de Nemoto, ela traz isso de uma forma muito mais complexa que a gente estava falando, mas em situações de anomalia, ou situações de crise, ou situações que sim faz parte, né? Vamos lá, vamos descer. Só que o problema é que incorpora isso na rotina. Então, o que deveria ser de vez em quando está incorporado na rotina. Entendeu? E por quê? Vamos lá, de novo. Vamos lá. A gente teve um exemplo nosso domingo. A gente fez treinamento no domingo, né? E assim, ok, foi ótimo, a gente foi muito bom, mas assim, ou a gente fazia domingo ou a gente não fazia. Será que a gente não tem que fazer? Tô pondo uma crítica para a gente mesmo. Será que a gente não tem que tentar fazer todo dia um pouquinho? Igual a Cumbuca é um exemplo. 1 hora por dia. Olha quantos livros a gente já leu, quantos livros olha o quanto a Cumbuca já nos ajudou profissionalmente, pessoalmente falando, né? Só que se você não tem foco, não vai. O que foco expande. Se seu foco está lá, vender junto com o resto da equipe, você vai ficar lá. Então, é isso que eu vejo que precisa das 2 semanas, entre aspas, para pensar. Até em cima disso que a Nai falou, concordo também, mas muitas vezes pode virar muleta, inclusive, né? Eu não fiz o meu trabalho porque eu tive que descer lá e ajudar o pessoal, e isso se torna uma rotina e se torna uma muleta, porque acaba sendo cômodo para o cara também, né? Bom, alguém vai fazer o que eu deveria fazer e para mim fica mais fácil, tendo a posição que eu tenho, fazendo um trabalho, digamos, num nível abaixo aqui, que eu também tenho conhecimento. Então, aí vira uma rotina ruim, vira uma muleta para o cara e vira um ciclo, né, de falta de desempenho, né? Acaba gerando um ciclo negativo ali. Então, mas vamos lá, de novo. Depende da maturidade do líder. Porque, assim, lógico, né? Se o líder, ele desce, mas como que ele desce, mas como que ele vai atuar? Né? Como que ele vai aproveitar esse momento de ir para o operacional e ensinar alguma coisa, não ser em vão? Porque é possível. Não. Claro. Então, nesse caso é totalmente válido. Sem dúvida alguma, não deve ficar simplesmente sentado na cadeirinha lá e passando e delegando coisas. É extremamente interessante e importante que vá e veja ali em loco o que está acontecendo, oriente o que tem que orientar, explique o que tem que explicar, ensine, faça o que tem que ser feito. Né? O que eu estou fazendo quando a mão na massa desse cara se torna rotineira, né? Que ele ao invés de ensinar o funcionário, ele vai lá e faz o trabalho do funcionário, se tornando rotina, não no sentido de ensinar o cara, no sentido de competição, como a gente estava falando agora, né? Que está lá no livro, inclusive. E deixa de fazer o trabalho dele.
E aí isso pode virar uma muleta. Falou, opa, eu deixei de fazer meu trabalho, só que eu tive uma desculpa, né? Que era ajudar o funcionário que está abaixo. Eu posso me escorar nisso daqui e todas as vezes que eu deixar de fazer meu trabalho, eu colocar culpa nisso. Falar, olha, não tenho culpa, eu não fiz o meu trabalho, porém, eu tive que descer um nível ali. Então, esse vício que é ruim. Não naquele sentido que a Nai colocou, que é interessante, sem dúvida alguma, de Não, eu tá ao entendi. lado, né? Eu entendi, mas aí eu entendi o que você falou. É que aí, por exemplo, tem um líder que vai descer e vai fazer pelo colaborador, não vai deixar o colaborador, não vai ensinar, né? Tem um líder que vai dar desculpas e vai ter o líder que ele vai descer e vai aproveitar o momento de descida para ensinar. Só que olha como é uma bola de neve. Eu piro, assim, como diz meus filhos, o cérebro. Olha como é uma bola de neve isso. Ele só vai dar desculpas se a cultura da empresa for de desculpas. Se a cultura da empresa estiver muito alinhado para resultado, e não só resultado que leve, igual o caso da Mary e do Charlie, ele não tem como dar desculpas. Entendeu? E ele vai ter que. Só que assim, o problema é que a gente faz acompanhamento. Vamos supor, as empresas que hoje, nossa, são empresas que já estão ótimas, evoluídas, faz o acompanhamento semanal de resultados, diário de resultados, mas não faz o acompanhamento semanal de pipeline de liderança. Eu tô cumprindo a minha meta, entendeu? Na parte de pipeline da liderança. É isso que é a minha cabeça, porque assim... Agora essa cultura, ela tem que existir na empresa. Se a empresa não tem uma cultura muito definida, quem vai criar essa cultura ruim é esse cara que vai descer lá e vai competir com o funcionário e não vai explicar e vai fazer no lugar dele. Automaticamente ele já está criando uma cultura na empresa que o sistema lá vai ser desse jeito. Um próximo vai agir da mesma maneira, um outro setor vai agir da mesma maneira. Se a empresa já tem uma cultura definida que é totalmente diferente dessa, aí sim ela vai conseguir moldar, né, esse cara para que ele não faça isso, né, ou melhorar, né, do jeito que deveria ser. Mas se a empresa não tem uma cultura definida, é esse cara que é ruim que ele vai implantar esse tipo de cultura. Aí é pior ainda, porque além de ele estar fazendo só para ele está implantando na empresa uma cultura negativa, né, que não deveria, negativa, né, não sei até onde, mas que não deveria, que poderia ser totalmente diferente, poderia ser melhor. Gente, tem uma parte ali que ele fala no livro sobre... enfim, eu desliguei meu tablet aqui, mas ele fala assim que a situação ela estava ruim e que tipo, era uma situação de urgência lá, né, da Mary e do Charlie. Mas assim, de novo, né, a questão do acompanhamento que a Camila estava falando. Por que chegou nessa situação? Então, as coisas não é assim, acontece um dia, né, tem situações, claro, mas assim, na maioria das coisas, eu entendo pelo menos, um dia explodiu a bomba, dá indícios, dá sinais, as coisas vão acontecendo. Então, é a falha no acompanhamento mesmo. E aí, nesse caso ali, ele fala que pediu para Mary fazer aquela função daquela vez, mas que ele não deixou ela ter o novo cargo dela, tipo, tudo desceu, né? Então, essa questão da rotina é muito importante, o acompanhamento e saber, né, o que você está gastando o teu tempo no dia a dia, porque é o dia a dia que compõe a semana, que compõe o mês e o ano. E aí, assim, no caso do que a Nai estava falando, por exemplo, é uma situação esporádica, é uma situação que, tipo, beleza, tem que acontecer, daí é o jogar junto, daí eu acho que é o espírito de equipe mesmo. Aconteceu algo que precisa unir forças, né? E não assim, então aconteceu uma coisa lá que já estava dando indícios, já estava, né, era um desastre anunciado. E aí, tipo, mobiliza todo mundo e se torna o problema que a gente sabe que acontece, né? De se tornar urgente porque não foi negligenciado, não foi visto como importante antes. Sim. Não quero mais trabalhar hoje, só quero pensar no plano de treinamento.
Vou para minha caverna hoje. Eu quero só ficar na caverna. Mas, assim, eu não gostaria de ir na caverna sozinha, igual o Bill Gates. Eu queria ter a caverna para levar toda a equipe, entendeu? Imagina. Vai virar bagunçar festa, tudo. Camila. Vai bagunçar Não, tudo. a gente tem a gente de manhã, a gente trabalha, a gente pensa, aí a partir do almoço a gente descontrai. No outro dia, a Tá. mesma coisa. Alguém tem que acender a churrasqueira, é isso, né? Por isso você quer levar mais gente para lá. Tá. Isso. Ai, gente, acho que era isso, né? Acho que era. Qual que é o Esse próximo era capítulo? curtinho, né? Era, Esse foi mas acho que curtinho. foi bem profundo, assim, né? Porque, Sim. meu, assim, resumindo, e como que se coloca na prática né, o dia a dia, né? Fazer acontecer. Porque quando você olha, dá até ansiedade. Porque parece que é uma coisa tão complexa, uma coisa tão, tipo, precisa de tantas coisas que você, meu Deus do céu, né? Mas, assim, aí deixa na mão de gestão de pessoas, né? Brincadeira. Então tá, gente. Então é isso. Ótimo! Pessoas, Ótima quarta-feira. semana. Ótimo dia, até o Para capítulo vocês 9. também. Tchau, tchau. Boa resto de semana. Bom resto de semana para todo mundo. Beijos. Beijo. Beijo, Beijo. gente.